tarde, nós estamos reunidos aqui na antevéspera do Natal, eu e o Marlinho, o professor Marlinho, e a nossa ideia é conversar um pouco sobre o que foi o ano de 2013. Um ano difícil para todo mundo, para o Brasil, para o mundo, para Taubaté, para nós todos, né? 2013 foi 13, mas esse 13 é aquele antigo 13 que era de azar. Hoje 13. O 13 já é sorte. Né? Conversa 13, né? Conversa 13. Então, essa é uma expressão bem do Vale do Paraíba, conversa 13. Guichê 13, tem uma história que o servidor público, uma história muito injusta, de que o servidor público não trabalha e eu sou testemunha de que trabalha e trabalha muito. Uhum. Aí tinha uma história do Guichê 13, quando tinha alguma coisa que ninguém conseguia resolver, a gente falava Guichê 13, isso lá em Caçapava, eu trabalhei no monte de prefeitura. Aí em Caçapava a gente falava Guichê 13, ninguém consegue resolver. E o ano 13 foi assim, difícil de resolver. Essa expressão tem aqui, isso é do Vale do Paraíba. Que balanço você faz? Então, gente, bom, primeiramente Feliz Natal aos internautas e bom Ano Novo. Um Feliz Natal você pode dar desde que começa a fase do Advento, do calendário litúrgico, e pode ir até o Dia de Reis. Desejar até o Dia de Reis está valendo Feliz Natal. Então, Yara, nós estamos aqui, né? Eu, você, a Gláucia, que está atrás da câmera, o Lu, o Patrick, que sempre está aqui também atrás de nós na redação, cuidando da parte comercial, a Ana Luísa e a Isa, né? Trabalhando aqui o ano todo para dar um produto de qualidade para os leitores, interessantes, né? Para essa fase do Natal, eu vou voltar à sua pergunta. Eu vou dizer o seguinte, quando eu digo leiam o Diário de Taubaté, tem coisas interessantíssimas. Aqui tem a coluna Fé e Razão, o nosso amigo professor José Pereira da Silva, que é um sujeito formidável, eu conheço de frequentar igrejas, professor de história, é um sujeito muito cristão, e ele vai falar da alegria do Evangelho, e ao lado a coluna do padre Fabrício, né, na Tribuna Livre, né, o padre Fabrício falando da coragem de mudar. São dois artigos de reflexão para o Natal, que eu acho muito interessante, né, de ler, cada um deles é muito interessante, né. E o Natal, ele tem, a gente às vezes não associa, mas o ano todo a gente dá notícia de pessoas procurando leitos em hospitais. Não tem vagas nos hospitais. 2000 anos atrás, também uma mocinha que engravidou antes de casar, né? A Bíblia fala que ela engravidou pelo Espírito Santo e tal, mas socialmente para as pessoas que estavam ali na época, ela era uma moça que tinha engravidado antes de casar e que casou, né? Às pressas, ela já tinha insistido. E ela estava para dar à luz e não tinha um leito para deitar-se. Não é nem que ela estivesse procurando uma parteira ou um médico. Nem isso, ela queria um lugar mínimo para deitar-se e colocar a criança. Não havia. Então, um problema de 2000 anos que todo dia a gente está noticiando e a gente vê aí. E não há nenhum lugar do mundo que tenha conseguido resolver esse problema da saúde. Porque a população cresce e os recursos não crescem à altura. Alguns países... A gente precisa de viver muito para reconhecer isso. Né? Alguns países estão mais adiantados na busca dessa solução, conseguem prover uma estrutura melhor para os cidadãos, os outros não conseguem. E mesmo eles têm problemas de saúde. O Brasil, em comparação ao Uganda, está muito melhor, né? Mas em comparação à Suíça ainda está muito atrás, né? Então, e também a Suíça tem problemas ainda. Então, o balanço desse ano. O fato político mais importante foram as manifestações de junho. De rua, né? De rua. Que pessoas em São Paulo, quase 1 milhão em São Paulo.
No Rio, em Brasília, foram os pontos maiores, né? Elas mexeram tanto com o cenário político que, a partir disso, na cúpula política e depois as militâncias mais próximas das estruturas partidárias começavam a debater quem dirigia aquele movimento. O movimento não tinha direção nenhuma. E quando as pessoas eram forçadas a encarar que não tinha direção nenhuma, diziam o perigo que é, o perigo que é. Não aconteceu perigo nenhum. O que foi que aconteceu foi que as pessoas botaram na rua a sua insatisfação. Não é porque elas toleram, não é porque elas têm paciência, que elas estão de acordo com as mazelas. E elas deixaram isso muito claro. A discussão, algumas pessoas diziam, são esquerdistas, comunistas, subversivos, depois... O problema é o preço a tarifa do ônibus, e não era nada disso. E depois diziam eram playboys, depois outra hora diziam, as pessoas que falavam negativamente, dizendo que eram esquerdistas, depois começaram a falar, não é nada disso, são nacionalistas e tal. Não, são aí outras pessoas diziam... que quebram tudo. Outros, teve isso, dos vândalos, dos ordeiros, depois disseram, não, são nacionalistas, tal, e aí outros começaram a dizer, pendeu para a direita. Gente, o povo passou por cima das direções de partido, de sindicato, eles fizeram a coisa espontaneamente. Depois os sindicatos tentaram ir à rua, colocar a sua pauta. Reuniram muita gente, mas não tanto quanto a manifestação espontânea, que encheu aquelas grandes avenidas das principais cidades. O São Paulo, a Avenida Paulista, não tinha um palmo para uma pombinha sentar. Rio de Janeiro, idem. Brasília, idem. Teve quebra-quebra, teve muita discussão. Aqui em Taubaté teve um grande movimento. Um dia só, né? Um dia só, mas teve, né? Quer dizer, tanto os prefeitos petistas de São José dos Campos e São Paulo tiveram seus governos criticados, quanto o governador tucano do estado e o prefeito tucano de Taubaté também, né? Foi uma crítica geral aos governos, que o povo dando recado dizendo assim, nós queremos as soluções concretas. Esse muda, né? Muda logo. Esse muda, nós não queremos mais desculpas. É isso que o povo andou dizendo nesse dia. Outra constante esse ano, já que nós falamos, voltando ao problema da saúde, né, que nós falamos há pouco, foi a questão da saúde pública e a questão das terceirizações. E eu acho que aqui, Yara, vou explicar, a Yara convidou-me para fazer um programa aqui, para fazer comentários. E por um bom tempo nós estávamos aqui, sempre batendo a bolinha, fazendo os comentários. Chegou um momento que eu disse assim, olha, isso, pensei comigo, isso pode ficar repetitivo. Então vamos fazer um debate mesmo. Fazer um debate mesmo. Abrir para outras pessoas que eu chamei aqui para entrevistar. Se vocês acompanharam, vocês ainda podem acompanhar, porque este sítio do YouTube, onde tem todos os programas da TV Diário Taubaté, vocês vão encontrar lá. Começamos falando das terceirizações, estava aqui do meu lado a Gláucia e o Edson, que é meu correligionário no PSOL, e nós colocamos o nosso ponto de vista. Eu falei um pouco, ele falou um pouco. Nosso ponto de vista sobre as OS, sobre as terceirizações e sobre a saúde. Depois eu chamei a Vera Saba, chamei a Poliana Gama e por fim chamei o Digão. Cada um foi até o Salvador Soares antes do Digão. E cada um foi num degradê do espectro político apresentando o seu ponto de vista. A Vera Saba com um ponto de vista e o Salvador também com um ponto de vista mais próximo do meu, né, nesse momento, tal. A Poliana um pouquinho diferente e o Digão ali já mais diferenciado. O meu ponto de vista e do Edson, tal, essas terceirizações só servem para dar lucro
para quem é contratado pela prefeitura para fazer o serviço. Esse é o nosso ponto de vista, resumidamente. Ponto de vista da Vera e do Salvador, nesse momento, não mudou muito da gente. Eles apontaram, que eu já tinha apontado junto com o Edson, o sucateamento, né? Só que eles aduziram outros elementos ali da reflexão dele. Poliana mais cautelosa, né? Vou falar dessas coisas. E o Digão dizendo, olha, nem toda terceirização é boa, nem toda terceirização será ruim. Ele disse isso, né? Não sou eu que estou dizendo, por favor. Não corte esse pedaço dizendo que é fala minha. Mas ele disse isso, que ele disse que há que se ter condições. Mas a gente não corta a fala. Eu sei, mas aqui não. Eu estou dizendo aí as pessoas que estiverem vendo aí e quiserem se concentrar num pedaço do que eu disse. Não. Aqui não vai cortar. Nós fizemos todos esses programas diretos, né? Na medida sem corte nenhum. Sem corte nenhum. Na nossa TV não tem censura. Então, e ele diz o seguinte, que há condições para que essas há condições nas quais essas terceirizações dariam certo, do ponto de vista administrativo. Então, com isso nós conseguimos fazer um debate, porque nós fizemos um mosaico de opiniões. Qual é a dificuldade que eu vejo das pessoas de se relacionarem com a política, Yara? Não é que elas não reconheçam que os interesses delas estão em jogo. Elas reconhecem sim, elas podem não admitir, mas elas reconhecem sim. A principal dificuldade delas é entender o que está se passando e poder localizar as questões de direito. Por quê? Porque há muita prestidigitação e muito ruído. Se eu fosse enquadrar essas pessoas que em um momento e outro concorreram comigo na política, eu poderia criar aqui um bate-boca, um barulho, as pessoas poderiam até achar engraçado, gozado, um dizer, foi o Marminho que bateu no convidado, ou foi o convidado que bateu no Marminho. Podiam dizer isso, mas não estariam entendendo o que estava se passando. Deixando as pessoas que pensam um pouco ou muito diferente de mim falar, o internauta consegue compreender melhor quais são as posições. Entender que muita coisa se diz desviando o foco do que está realmente acontecendo. Não é o caso dos meus convidados, porque eu escolhi pessoas que tinham alguma coisa a dizer, né? Como a Monique Top no programa dela disse que ela quer chamar somente pessoas que têm algo a dizer, mas eu chamei também pessoas que têm algo a dizer e que de certa forma acreditam no que estão dizendo, né? Dentro do limite que é possível, né? Ou porque acham que aquilo é a coisa a se fazer mesmo, ou porque ainda que entendam a limitação daquilo, não vem muito o que poderiam estar fazendo de diferente. Então, trazendo essas pessoas aqui que estão qualificadas para dizer tal, as pessoas, os internautas, viram os pontos de vista diferentes e agora cada um pode julgar por si. Como aqui no jornal, quando você lê essas colunas aqui, os pensamentos mais diferentes. Tem a coluna do Celso Brum, grande Celso Brum. Na página 2 do Diário tem uma página de opinião, não do jornal, mas de tantos aqui em Taubaté. De tantas pessoas aqui em Taubaté. Celso Brum escreve coisas com as quais eu não estou de acordo de vez em quando. Ele é fã do Guido Miné. Eu já tenho bastante restrições ao que foi o governo do Guido Miné. Mas, e daí? Vocês escutam a minha opinião, vocês escutam a dele, escutam de outra pessoa, vocês têm um parâmetro para julgar a situação por si mesmos, ao invés de ouvir só um discurso. Ouvindo só um discurso, ainda assim vocês podem ter uma visão crítica, se vocês compararem o discurso com o que vocês observam. Se o discurso é uma coisa, o que vocês observam é outra,
vocês podem duvidar questão, daquele né? discurso único. Mas é bom ter vários discursos. E é bom observar o que está acontecendo. Tá? E o Jornal Diário Taubaté apresenta colunas, apresenta notícias, apresenta diariamente. Né? Vocês veem notícias aqui que não estão em outros jornais, algumas estão. Vocês podem comparar. Há semanários aqui em Taubaté também, que tem outros pontos de vista, outras abordagens, outras concepções de como é que se faz jornalismo. Vocês também podem comparar. Há um semanário que não é noticioso, gente. Há um semanário aqui que é rigorosamente humorístico, só tem brincadeira. Tem um humorístico e um analítico. E tem um analítico, né? Bom, humorístico, aquele sujeito lá, que é um sujeito engraçadíssimo, o dono dele, ele já foi preso várias vezes, coitado, eu acho injusta a prisão do jornalista, mas ele ali, o que ele escreve é rigorosamente fábula da cabeça dele. Há personagens ali dele assinando colunas, são pseudônimos dele, então é uma outra história. Há outro jornal semanário que é analítico, e há também a grande imprensa de São José dos Campos que a gente vê, está invadindo aqui, abocanhou o contrato de publicidade da prefeitura, né? Não, venceu, um leilão ali, né? Para ser o diário oficial. Não foi de publicidade, foi de editais. De editais, venceu de editais. Ficou um pouco lá e depois acabou voltando para o Diário de Taubaté. Ah, é? Na verdade, livro Diário de Taubaté, que é de Taubaté. Nós não somos subsede de São José dos Campos. Não, exatamente. São José dos Campos não é a capital do Vale, nem da região metropolitana. São José é apenas uma cidade vizinha, mais populosa. Então, todos esses pontos de vista você pode acompanhar e comparar. E uma cidade também é amiga nossa, né? Não são cidades inimigas. Não, mas cada um na sua, cada um no seu quadrado, como se diz. Mas enfim, tem a concorrência dessas empresas que têm capital para torrar, né? Empresas de televisão, a gente sabe de tudo isso. Mas é bom as pessoas, para saberem o que está se passando na nossa cidade, olhar, observar bem, como você está andando na rua, e pegar um jornal como esse, o Diário Taubaté, que sai todo dia. O que aconteceu ontem você vai encontrar aqui, hoje, pelo menos. E você vai poder saber... Grande parte, não tudo. Não tudo, grande parte. O essencial da informação. Grande parte, porque é um jornalismo do tempo que jornalismo se fazia somente a sério. Que é o que o Stipe estipulou. O Stipe não concordaria com tendências que tem hoje no jornalismo tal, que descaracterizam a seriedade. Que é a tentativa de colocar a notícia objetivamente. Tá? Notícia, interpretação, análise, análise. Então, vocês podem então comparar com tudo, porque tem. E nenhum jornal tem que ser igual ao outro. Nenhum jornal tem que dar o que o outro dá. Nenhum jornal tem que ter a mesma opinião que o outro. Aqui em Taubaté dizia assim, vocês não estão dando. Vocês não estão dando isso. Está todo mundo dando. Está todo mundo dando, mas eu não estou. Não é a mesma opinião. E outra coisa, as pessoas não... E outra, eu não publico coisa porque estão dizendo, se não me trouxerem prova, não sai aqui. Todos os jornais têm as suas fontes de informação. Disseram, falaram, mas a fonte de informação tem que nos apresentar provas que ela está dizendo. Aqui eu não vou falar que fulano falou e fulano falou. Entendeu? Mas o fulano falou irresponsavelmente, então, ou você é irresponsável com ele. Veja bem, nós temos fontes de informação, às vezes fidedignas, que você pode, as mais fidedignas, você pode basear toda uma linha editorial em cima disso e nada disso acontecer. Né? Mas não existe fonte mais fidedigna do que a justiça eleitoral sobre eleições. Né? Teoricamente não existe. E, no entanto, a gente já... Na prática, a gente vê que nem é muito assim... há barulhos que interferem, o que indicava que ia acontecer esse ano, nós vamos ter uma eleição ainda esse ano anulada, né?
provavelmente eleições suplementares para fazer. Isso não aconteceu ainda. Não estou dizendo que não vai acontecer, mas é uma previsão. Não é nem que vai acontecer, a gente nem sabe o que vai acontecer. Não sabe o que vai acontecer. Tem muita conversa no ar e nada até agora, né, Agora se isso. registrou. Então, nós temos aí a imprensa da cidade viva, ainda bem, viva a imprensa viva de Taubaté, ainda bem. Eu quero destacar o trabalho de outros colaboradores seus, né? Muitos colaboradores do Diário de Taubaté muitos, é difícil fazem um citar, jornal com a gente, são é muito difícil de citar todos, mas o importantíssimos para nós, Barbosa Filho, que consegue forçar a gente a responder as coisas que ele escreve. Mas tudo bem, é um jornalista interessante, fez uma entrevista outro dia aí, com uma capacidade enorme, né? São colaboradores que enriquecem. Outra figura que eu destaco, que saiu do meio de comunicação que ele estava trabalhando e que lançou um livro agora, o Marcos Limão. Ele já não trabalha mais onde ele trabalhava, mas é um jornalista que tem se destacado todos os anos. Agora a gente tem que se destacar pelo bem, né? A gente tem que tentar mostrar todos os lados da coisa, né? Mas a gente tem obrigação de ser do bem, né? A gente pode mostrar todos os lados, mas a gente tem que ter obrigação de ser do bem. Então, e eu digo isso, eu acho que, enfim, eu posso elogiar a imprensa local na figura do Jornal Diário Taubaté. Posso fazer isso? A gente homenageia a imprensa. Eu acho que é uma homenagem geral, porque todo mundo ao luta Stipe, com muito esforço. ao Stipe, que é falecido, ao Sr. Valdemar Duarte, que é também uma geração um pouco antes, também é uma homenagem a todos esses meios de comunicação que estão lutando aqui e que fazem as pessoas conhecerem um pouco mais a sociedade fica mais transparente. Né? Taubaté precisa voltar levantar o astral, precisa levantar o astral. Porque há uns anos para trás esteve assim. Agora deu uma chué, ficou um pouco chué. Agora precisa, vamos ver. Eu acho que as pessoas vão melhorar muito a confiança das pessoas em si mesmas, de poder intervir na cidade, se elas procurarem ler mais os jornais da cidade. Acho que isso vai dar mais força para elas, para irem mais a fundo atrás das questões e perceber. Só para finalizar, o cadeau de Noël, como diriam os franceses, presente de Natal, que o prefeito pediu à Câmara Municipal, superaumento do IPTU. No fim, ele acabou percebendo, essa é a minha interpretação, que era politicamente, como é que eu vou dizer? Incorreto. Não era politicamente muito feliz a iniciativa. Até porque ele disse que tem 14 mil pessoas somente que seriam colhidas pela fatalidade dos 60% de aumento de 60%, que seriam moradores do centro da cidade e de condomínios valorizados. Olha, se é verdade isso, desses 14 mil, pelo menos uns 7.500 são eleitores dele. O pessoal que votou nele, né? Porque ele não se elegeu só com o voto dos mais pobres. Ele se elegeu com votos... Muito ao contrário. Muito ao contrário, um voto maciço da chamada classe média alta. Né? Por uma rejeição, inclusive, dessa classe média alta ao PT no segundo turno. Né? Muito bem. Felizmente, isso saiu da pauta este ano. Eu espero que o ano que vem não venha isso de novo, porque isso é politicamente infeliz, inadequado. E olha, nossa cidade, com multinacionais que não pagam IPTU, você vai
aumentar o IPTU dos moradores num país como o Brasil, em que o povo já paga uma carga tributária altíssima. O brasileiro já trabalha 5 meses do ano para pagar impostos. Ele só tem livre, ele salariado teria o 13º, ou seja, o brasileiro e por consequência o taubatiano tem o quê? Só 7, 8 meses livre. Trabalhar para si mesmo. Para si mesmo. E o ano que vem? Vai ser pior ainda, que o ano que vem termina praticamente em junho, né? Termina. Copa do Mundo, Copa depois do eleições, Mundo. Depois já estamos no Natal. Quer dizer, já estamos no Natal de 2014? 2014 já foi? Pode ser que passe como um relâmpago, mas eu acho que tem muita coisa a repensar. Enfim, o que eu disse no começo do ano, fazendo os comentários aqui, o que eu disse na eleição, eu mantenho. O principal problema nosso é falta de povo na política. A Câmara precisa ser ocupada pelo povo, a Prefeitura tem que ser ocupada pelo povo. O prefeito tem que andar na rua, não é para brigarem com ele não, mas vão atrás do prefeito, peçam as coisas, critiquem, dizem, ó, isso aqui está bom, isso aqui está ruim, façam isso com os vereadores, tal. Façam civilizadamente, pô, mas façam, não precisa mentir, não precisa elogiar o que vocês não acham que está bom, não precisa criticar por criticar, mas falem as coisas objetivamente e procurem também primeiro saber o que vocês acham. Podem achar que alguma coisa é boa, não é, né? Uma coisa anunciada de um jeito e não é bem aquilo. Procurem participar, você precisa de povo, e o povo tem que impor as metas, porque o governo também não pode ser só respostas rápidas para cada problema que surge todo dia, tem que ter metas num prazo maior. Verdade. Olha, em 2014 a gente vai ter que trabalhar muito, todo mundo, todas as pessoas. Não estou falando nós, de imprensa, nem amigo, político, professor. Em geral, a gente vai ter que trabalhar muito para sedimentar o que a gente conseguiu começar a implantar em 2013. O ano de 2014, começa em fevereiro ou março, é o ano chinês do cavalo. Ô, louco! Então, a gente tem que trabalhar que nem esse um ano que vai dar coice ou vai dar pinote? Ou vai correr? Vai correr. Tá bom. Um abraço para todos. Um abraço, tá? Beijos para todo mundo, né? Feliz Natal. Feliz Natal aqui do coração para vocês. Em janeiro a gente está aqui bombando. Um abraço, Feliz Natal, um beijo para todo mundo e que Jesus apareça aí na sua casa dia 24 à noite. Amém.